Mecânica dos Solos, dando continuidade, né, à aula passada. Na aula passada, deixa eu só ver aqui o arquivo, não, está aqui. Não sei porque ele não carregou. Ele deveria ter carregado. Não sei, não tenho dificuldades para entender esse sistema. Mas, enfim, carregou. Eu sei quando carrega porque ele fica com uma borda vermelha para mim, quando ele está carregado para vocês. Né? E, às vezes, ele mesmo aberto não carrega. Mas tudo bem, vamos lá. Nós começamos a 4.1, que faz parte da unidade 4. Veja bem, a unidade 4. Toda a unidade 4, ela é formada pelo conceito de obras de terra. Só que dentro dessas obras de terra que ela trabalha, dá a impressão que a gente vai trabalhar com um monte de coisa. Por exemplo, obras de terra. Eu poderia estar me referindo ao quê? A uma terraplanagem, né? Ou outra coisa, mas não. Ela trabalha basicamente com taludes, tá? O foco principal é taludes. Depois ela tem um comentário sobre túneis e outros tipos de escavações, mas é bem superficial. Mas os cálculos, tudo é focado em taludes. Ruim? Não, pelo contrário. Eu acho muito legal devido à importância do tema, ok? Então, devido à importância do tema, não tem como nem a gente achar ruim, pessoal. É bem relevante. Nós vimos isso, começamos a ver na aula passada, só fazendo uma rápida revisão, passando os nossos slides aqui, né? Então, nós falamos dos nossos taludes, os tipos de talude natural, artificial, movimentos de massa em função a movimentação dos taludes, né, o rastejo, escorregamento. Nós vimos a aula passada. Escorregamento, né, as quedas, tombamento, corrida, ou seja, tudo forma do material descer ladeira abaixo, resumindo. Tá? Então, baseado nisto, né, os movimentos de massa, os tipos, o que causa, qual é o efeito da cobertura vegetal, nós falamos, né? Aí nós fomos fazendo toda uma análise. Nessa página aqui anterior, nós começamos a falar do quê? Movimentos de massa, nós vimos isso, esse foi o último slide que a gente viu na aula passada, tá? Nós vimos. Então, o efeito da cobertura vegetal, o que ele apresenta? Efeitos favoráveis ao maciço, né? Por quê? Ele interfere, ele interage com as águas, as raízes, ao se espalharem pelo chão, ele causa um travamento, né? E daí nós falamos, também tem alguns outros detalhes que podem ocorrer, que é o efeito alavanca, que é quando uma árvore, por exemplo, num barranco cai, ela gera aquele momento, aquela alavanca na sua raiz, deslocando o material, né? Então, as ações que podem gerar a degradação da cobertura vegetal, a influência do homem, né? Erros de projeto gerando vazamentos na rede de esgoto, na rede pluvial. Isso é uma coisa muito interessante, pessoal. Água, eu tenho vazamento de água. Nossa, é um problema, tal. Pô, água, tá, tem que ir lá ver. E água dá para ver também, porque eu tenho pressão. A tubulação está sob pressão, né? Aí a água, quando aparece que estourou alguma coisa, ela mostra ali, porque faz aquela lambança, lama e tal. Você tem como visualizar. E em função do quê? Do custo para se tratar a água, em função de que eu vou deixar pessoas sem água, vou ter problemas de abastecimento, reclamação, o povo faz tudo o que é um controle. Né? E como é que você paga,
Então, a água é muito mais controlada, para evitar vazamentos, etc. Embora aconteça, acontece. Eu vou chutar aí por baixo, mais ou menos 10% da água tratada é perdida, né? Então, vamos lá. Então, essa água, como é que funciona? Essa água chega na tua casa e aí você vai pagar o esgoto. Você paga o esgoto como? Você tem um hidrômetro que mede a entrada de água na tua casa. Você tem um esgotômetro que mede o quanto de esgoto está saindo? Não, não tem. Então você paga o esgoto mediante a projeção de consumo da tua água, né? Então, se você consumiu 10 metros cúbicos de água e você tem, né, rede de esgoto tratado, você vai pagar sobre 10 metros cúbicos de esgoto tratado. Ponto. É assim que funciona? Sim. É exatamente assim. Agora, imagine, aqui em BH, né, que é uma cidade bem plana, bem tranquila, não tem nenhuma rua inclinada, né? Ou seja, aquele monte de rua inclinada, eu estou por baixo daquilo ali, eu tenho um monte de tubulação passando, certo? E tenho próximo a regiões que eu tenho, por exemplo, passa a rua aqui, passa a rua e do lado eu tenho um terreno inclinado, vazio. Ó, do outro lado tem um prédio que foi construído e assim por diante, né? Faz parte da própria ocupação urbana. O que acontece? Estoura um cano de esgoto. Estourou. O esgoto, primeiro, não trabalha com pressão. Quem trabalha com pressão é água, certo? O esgoto não trabalha com pressão. Então, quando quebra um cano de esgoto, ele começa a vazar para a região, contaminando toda a região, né? O que acontece? Não é nem detectado, pessoal. Você só é detectado aquilo que vai aparecer. Então, a água, por trabalhar com pressão, ela faz aparecer, porque ela vai comendo muito mais rápido o terreno. E detalhe, a água é mais superficial que o esgoto, então fica mais tranquilo para a água quando dá problema aparecer. Agora, no esgoto e na própria pluvial, não acontece isso. Por quê? Porque você não está tendo um processo de visualização e detecção, digamos assim, significativa, né? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai deteriorar a parte do solo. Então, ele vai influenciar. Então, imagina que eu tenho um talude natural ou artificial, tanto faz, e uma tubulação de esgoto está passando nele, na parte em cima, ou 2/3 na parte superior, enfim, na parte superior. Na parte inferior não vai causar tanto estrago, vai causar. Mas na parte superior, imagina, ele estoura e começa a jogar esgoto, aquele monte de esgoto vai infiltrando no terreno, ele vai alterar as condições do talude? Vai. Né? Ele vai danificar. Ok? Então, agora a gente tem que fazer o quê? Nós já falamos do que pode acontecer. Os movimentos de massa, na verdade, nada mais é que a movimentação da massa do talude em si. Então, agora, nós precisamos fazer o quê? Avaliar o talude. Né? Como assim? Ué, eu estou com esse talude estável? Esse talude está legal? Esse talude não vai cair? Esse talude vai cair? Enfim, aí você tem lá aqueles malucos que ocupam os morros, mostra isso lá. Isso é clássico, é quase um clichê falar. Lá no Rio de Janeiro, aqueles malucos ocupam os morros. Ah, choveu em janeiro, fevereiro, daquela chuva forte, e desce. Ai, morreu fulano, coitadinho, ficou soterrado. É sério isso? Todo ano, janeiro, fevereiro, vai acontecer isso? Vai. Por quê? Porque ocuparam errado, porque está totalmente fora de padrão, é uma área de risco, né? Mas então, e nós precisamos agora avaliar isso. Como é que a gente avalia? A gente tem que fazer uma análise de ruptura, porque é o que o nosso problema é a ruptura, né? Então, é a ruptura. Então, eu vou pensar no quê? Eu vou pensar na estrutura como está lá. E olhando a nossa figura, aqui à direita, nós temos mais ou menos uma visão da nossa figura, que nós vamos encontrar lá.
Tá? É só prestar atenção nesta figura, olhando à direita, aqui eu tenho uma simulação do meu maciço de terra, em função do ângulo de inclinação. Isso é muito tranquilo. Está lá o meu talude, ok? Um ângulo de inclinação, e eu tenho um fator de segurança. E qual que é o grande problema? Eu tenho esforços resistentes, esforços que fazem esse maciço ficar estável, plantado ali, né? E eu tenho esforços instabilizantes, né? Ou seja, eu tenho a turma do fica, calma, segura, que faz resistir, e eu tenho a turma da agitação, instabilizador. Vamos embora, vamos descer, vamos descer. Então, a gente tem que analisar o quê? Olhar a massa de solo. Este critério apresentado na tela do cálculo do FS é o critério de ruptura Mohr-Coulomb. Tá? Então, quando a gente fala nesse tipo de análise, onde eu vou parametrizar os esforços resistentes e instabilizadores, eu estou falando de critério de ruptura de Mohr-Coulomb. Ele funciona mais ou menos assim. Então, para a força de atuação num plano inclinado, olha só, eu tenho aqui, ó, olha o meu beta, voltando na imagem, beta, olha só, e aqui está o plano inclinado, né? Ah, beleza. Então, olha lá. Ah, foi pego uma outra parte do plano inclinado, mas não deixa de ser um plano inclinado. Olha a linha de A para B, a linha de C para D. E olha o ângulo beta. Então, ele está demonstrando que esses caras estão inclinados, tá? Então, eu vou ter aqui uma força resistente e aqui uma força instabilizadora, em função aqui do meu eixo de gravidade, né? Beleza. Então, se a gente separar, desmembrar isso aqui, eu tenho as forças agindo exatamente numa parede imaginária aqui, tá? Eu só estou isolando para ter, ampliando aqui. O que eu vou ter? Em função de seno e cosseno. Somente as decomposições, porque foi dado um ângulo beta. Ok? Então, se eu pegar na minha figura B, essa figura, são representados as forças que atuam de um lado e de outro da reta AC. É os dois caras aqui em oposição, tá? Que são iguais e contrárias. Iguais e contrárias? Como assim, professor? Terceira lei de Newton, ação e reação. Ou seja, iguais e contrárias, é o que diz a terceira lei de Newton. Por que iguais? Porque as forças querem descer. São instabilizadoras. Vamos pegar ali no eixo 1D. Querem descer. E no 1L, quer manter todo mundo calmo. Fica, calma, segura, segura. Então, nós temos daí as forças em oposição. Se a gente for analisar aquele ângulo que eu tinha aqui, ó, o beta, e se eu fizer uma reta vertical representando, e ó, já está aqui, ó o WP, representando a força da gravidade, olha lá. Eu posso decompor em beta, alfa, posso fazer isso. Então, em função disto, nós podemos fazer a dedução e chegar no fator de segurança correlacionado em relação ao quê? Em relação à tangente do meu ômega por tangente do beta, tá? Então, fazendo a decomposição, depois trabalhando, pensando agora em chegar na fórmula para
estabilidade do talude. Então, a nossa fórmula de estabilidade do talude, ela vai envolver esta fórmula aí. Vamos olhar para ela, vamos ver o que ela traz. Tá? Então, ali estava toda a álgebra por trás. Vamos ao que interessa, a nossa força. Ela pega primeiro parâmetro que eu vou analisar, vamos trocar esse cara. Marcar texto, ok. Primeiro parâmetro que eu estou analisando, o Z. Ó, volto lá, né? Volto mais uma, que daí dá para ver o Z. Olha, nessa aqui não está trazendo. Ah, aqui, ó. Ó o Z aqui. O Z, a minha profundidade, tá? Aí ele traz o quê? O ZW. Opa! Ele está se referindo à profundidade desse trecho aqui, ó, de ZW. Tá? Esse é a profundidade total. Esse aqui, a metade, mais ou menos ali, a metade seria o meu ZW. Ok? Então, ele traz quem também? Gama. E gama W, daquela parte que vai deslocar. Tá? Então, e aí a tangente, que ele já estava trabalhando. Então, ó, Z é a altura sobre a superfície de deslizamento, e aí ele mostra a eficácia de Z, a fórmula, né, para estabilizar. Então, um método criado por Kuhlmann, que permite ser aplicado também em deslizamento de rochas estratificadas. Como assim? Ele está considerando, nós temos que considerar isso que a gente já discutiu anteriormente, mas que, recuperando só a memória, sobre, eu tenho solo coesivo, né? Ou seja, um solo que tem coesão. Geralmente isso aí é uma característica muito comum em solo argiloso, né? A argila traz isso. Então eu vou ter uma estabilidade maior quando eu tenho esta condição de coesão, tá? Então dessa forma a gente pode decompor e analisar, por exemplo, uma fenda. Essa fenda aqui, ó, essa fenda. Poxa, eu quero analisar. E essa fenda foi preenchida por água. Como assim uma fenda? Imagina, eu tenho lá aqueles blocos de paredões. Vamos lá. Deixa eu fazer assim. Opa, não era isso que eu queria. Volta aqui. Eu quero aqui embaixo. Aí, até que enfim. Tá? Então, eu digamos que eu tenho isto aqui, olha só, isso aqui que é o que está sendo colocado. E aí ele falou o quê? Água. Ó, eu tenho aqui numa linha dessa, numa fratura dessa, água sendo acumulada. É isso que a gente está vendo naquele modelo lá, tá? Eu fiz questão de mostrar só para conceituar, porque ficar imaginando que vai ser assim, coisa e tal, é difícil. Né? Agora você viu lá o maciço, imaginou, viu ali que tinha uma fenda, não, agora fica fácil, mais tranquilo para entender. Então ele correlaciona o quê? Eu vou ter forças de tração ali, presentes aonde? Na minha fenda, tá? Eu vou ter forças de tração presentes na fenda, ok? Fazendo a decomposição do P, eu vou ter como uma componente em X, uma componente uma componente em X, uma componente em Y, em função da normal, tá? Aí eu tenho como calcular os fatores de segurança, dados pelaquela fórmula. Qual fórmula? Nós vimos aqui. Olha só. Nós temos essa fórmula, aonde ele relaciona quem? Vamos só repetir ali. O Z, né? A minha profundidade e as minhas tangentes. Tá? Então, tangente dos ângulos. E aí, isso aqui, olhando aqui, olha aqui, é dado aqui.
da tangente. Então, o fator de segurança, dado esses ângulos são dados, né? O fator de segurança, ele vai ter 3 possíveis classificações. Se o FS for menor que 1, FS menor que 1, a primeira condição, significa o quê? A casa caiu. O talude está instável. Se o F for igual a 1, eu estou com ele no equilíbrio. Mas que tipo de equilíbrio? Limite, né? Ó, tá equilibrado, tá, mas ele pode cair de uma hora para outra. E se ele tiver maior que 1, né? Que é este cara aqui, ele está estável. Só que, lembra que a gente trabalha, né? Fator de segurança. A gente trabalha com fator de segurança igual a 1,5. Nós já estudamos fator de segurança. Vamos lá. Se eu começo a falar de fundações, bloco, sapato, vocês vão aprender isso no futuro, mas lá eu vou falar em 3. Eu falo, eu estou projetando concreto, vou fazer o traço lá, eu falo em 40%, ou seja, 1,4. Então, nós usamos fatores de segurança na engenharia o tempo inteiro. E o nosso, a gente pode chamar ele de θ ou φ, esse ângulo apresenta-se dessa forma. Quem que é este cara? É um ângulo de atrito em função da minha coesão, ok? Então, pensando dessa forma, vamos analisar as minhas questões. Primeiro, nós temos o peso específico. O peso específico é dado em função do peso do bloco pelo volume do bloco. Muito tranquilo, né? Muito tranquilo. Aí eu tenho esforços resistentes, P cosseno de θ, ou seja, eu pego a inclinação por tangente de φ. O tangente de φ, esse tangente a gente está tratando o ângulo a questão da coesão, do atrito do solo, ok? Então, nós vamos ter as condições para fazer a análise na condição 1 e na condição 2. Lembram? Nós temos ali, olha quem aparece ali, o nosso C. Então, na condição 1, na primeira condição, o C é igual a 0, né? E o meu φ, meu ângulo, é diferente de 0. Na segunda condição, só comparando, o C é diferente de 0, né? E o meu φ também será diferente de 0. Ou seja, estou analisando 2 situações, uma com coesão, outra sem coesão, tá? Para a gente fazer as análises. E aí a gente chega nesta equação, que é a equação utilizada para fazer o cálculo da estabilidade do meu terreno. Na verdade, talude, né? Pensando no terreno em si só como um talude. Então, ou seja, a ideia foi o quê? A gente analisar como funcionam as coisas. Nós vamos ter, e faz sentido, todo sentido, pessoal. Vamos olhar essa fórmula. O que ela traz aí, o fator de segurança? Ele traz meu Czinho, uma constante dada, traz a área, e aí ele traz P cosseno de φ por U. Calma aí, mas espera lá. Cosseno, seno. Por quê? Porque ele está inclinado e eu tenho que fazer a decomposição dos meus eixos de x e y. Ok? Então, não é nada fora da realidade. Um exemplo está aqui. Exemplo numérico para a gente fazer. É difícil o primeiro contato? É até um pouco difícil. Tá? Não vou falar que é fácil? Não, não é fácil. Porque é bastante informação para você olhar à primeira vista, assim. Mas depois, fazendo os exercícios, as coisas começam a se encaixar.
Começa a ficar mais claro, quer ver? Exemplo, uma análise de estabilidade precisa ser feita para saber se haverá a ruptura da camada de solo residual que está representado esquematicamente na figura. Aqui está a camada de solo residual. Então, o meu talude, ele era até aqui, de A a B, ou de B para A, tanto faz. Né? O que acontece? Esta massa de solo foi depositada, ok? E é dado a área dela, vamos voltar lá, é dado a área, foi dado ali, a gente viu, né? O peso específico, olha lá. Então, o meu peso específico é dado 25 kN por metro cúbico. É dado o ângulo de atrito, 45 graus. E sabendo que todos esses valores do bloco, diga se o bloco é estável ou não. O que eu tenho que fazer? Calcular quem? O FS, para ver se ele é estável ou não. Então, ele deu lá, olha lá, voltando aqui, ó, coesão. Tá vendo? Coesão. É o meu C. Tá ali. O gama tá ali, foi dado. O ângulo foi dado. O ângulo de atrito. Ângulo de atrito cortadinho, tá? O Jefferson, θ, você tá transmitindo alguma tela? tô. Tá tudo preto para mim. Eu até entrei e saí de novo. Tá, deixa eu entrar e sair de novo, então, aqui. Tá, vamos lá. Ok. E agora, para você... Agora eu tô vendo. Tá vendo? Ah, ó, vou voltar uma tela aqui. Eu vou voltar uma tela. Ó. Agora eu não tô vendo, não. Tá, então eu vou sair e entrar de novo. Agora entrou, agora. Ó, saí e entrei novamente. E agora? Certinho. Marcelo? Tá aparecendo JP aqui. Não. Eu estou projetando a tela. Vou esperar, daqui a pouquinho deve aparecer. Por enquanto, apareceu. Apareceu? Apareceu. Tá, beleza. Então tá. Olha só, nós estamos trabalhando com o fator de segurança. Ele está aí na tela, tá? Ele está aí na tela. Ele é dado para nós como referência para calcular. O que eu tenho que calcular quando eu vou usar este cara? Eu tenho que calcular, ele vai me dar os parâmetros aqui, ó. Por exemplo, olhando para essa fórmula, ele está me dando no exercício, o peso específico do solo é 25. Ele me deu quem? Deu peso específico do solo. Ah, legal. E aí ele me deu coesão, olha ali, o Czinho. O ângulo de atrito φ, olha, esse cara aqui. Ah, legal. Então ele vai me dando os dados. E aí ele me deu a figura, ele falou, ó, igual a figura. A figura foi essa aqui. Então todos os dados foram dados na figura. Olha só, os dados colocados aqui. Aí esse 50 ele tirou daqui, é o ângulo de inclinação, tá? Ele tirou o 50 dali. E aí o A, que é da área, daquela fórmula, ele me deu de graça. E aí eu posso obter o restante? Sim. Por quê? Se eu sei a área, tá ali o A. E eu sei também a densidade, desculpa, o peso específico pela área, eu vou chegar no meu peso, na minha massa, né? Então, é uma multiplicação direta que ele fez aqui, ó, tá? E aí ele chegou no 250. O P apontado ali para baixo. Só que eu não posso trabalhar com esse P nessa condição. Olha lá, eu estou com um plano inclinado e ele está descendo o P em relação ao eixo vertical. Tá certo? Tá certo. Mas eu não preciso calcular em relação ao eixo vertical. Eu preciso calcular aqui, ó. Não é daqui que vai deslizar a Terra? Né?
Então, e a reação aqui. Lembram daqueles dois caras de forças contrárias? Lei da ação e reação? Ó, então, esses dois caras vão estar aqui, ó, discutindo, fazendo uma DR. Ah, vamos descer, não vamos? Fica? Não, eu vou. Eu vou. Então, esse aqui quer descer, esse aqui não deixa ele descer. E eu tenho ainda este cara fazendo esse deslizamento. Então, a fórmula correlaciona isto. É isso que a fórmula faz. Quando ela me dá para calcular este P cosseno, ou esse seno, ela está me dando exatamente aqueles vetores ali, né? Ó, esse aqui é o P cosseno. Este ângulo aqui é este ângulo aqui. A gente já aprendeu isso. Semelhança de triângulos. Então, este cara é este cara aqui, que é o P cosseno. Este cara, se a gente jogar para cá, né? Ele está aqui descendo, é este cara aqui, tá? Que é o P seno. E se a gente pegar na nossa fórmula e jogar na fórmula, ele fez o quê? Olha o que ele fez. Ele pegou aquela fórmula que a gente tem e matou o N. Trocou o N. O que é o N? E o T? É nada mais que o meu P cosseno e o meu P seno. Só. Ele não fez nada além. Então, a partir dos dados fornecidos, vamos determinar as forças atuantes. O valor P é determinado multiplicando o peso específico pelas dimensões de massa de terra, né? Foi o que a gente fez, ó. Pegou este cara e pegou este cara e chegamos no valor P. Beleza. Aí ele decompôs. Ele tem esta componente e tem esta componente, mas que está projetada aqui, que é o deslizamento, representando o deslizamento do meu terreno. Então, depois é só fazer a substituição? Sim. Né? Este aqui ele tem? Tem. Tá aqui, ó, 1,8, 1,8. E ele calculou daí, ó, o P cosseno, tá aqui, P cosseno. Tangente vezes tangente de 45. P seno, ele calculou também. Ao invés dele fazer esta conta aqui, ó, ele pegou isso aqui, ó, e separou. Só. Ele só fez isso, ele só deu essa reduzida, trocou, chamou de N, chamou de T, isso aqui, isso aqui. Poderia ter calculado no meio ali? Poderia. Mudaria o resultado? Não. Influenciaria? Não. Não. Porque não tem nada, né? Ele só fez isso e deu, chegou a 0,89, ele chegou a 0,89 o fator de segurança dele. E a gente está analisando justamente o fator de segurança. E nós aprendemos que se ele está em 1, ele está estabilizado, equilibrado, está na boa, está tranquilo. Se ele tem acima de 1, ele está bem tranquilo mesmo. E se ele tem abaixo de 1, ele está instável. Então, ele está instável, né? Ó, olhando aqui, substituindo a fórmula, calculamos, chegou a 0,9, então ele é considerado instável. Pegando lá do nosso fator de segurança, aquela tabela, fator de segurança menor que 1, talude instável. Ok? Então, este é o objetivo. Isso aqui a gente poderia estar fazendo o quê? Analisando um barranco lá no Rio de Janeiro, poderia, sem problema nenhum. A gente vai olhar o barranco, ver a carinha feia dele, ver o tanto que ele está inclinado, e a partir daí a gente faz a análise. É daqui, ó, dessa tabela aqui, tá? E a gente viu os fatores de segurança. Ó. Instável, menor que 1. Ó, igual a 1 está no equilíbrio, mas está ali no limite, mas está no equilíbrio. Aqui, maior que 1, sendo que o ideal é se ele for maior, né, na casa de 1,5, daí é tranquilo, muito mais sossegado. Então, aí a gente vai para o segundo exemplo. Ok, mas antes de ir para o segundo exemplo, não precisamos ter pressa. Vocês entenderam como é que é feito o cálculo? Eu entendi. Então, beleza. A fórmula ali usada
É complicado. A fórmula... Mas você ficou com alguma dúvida? Você quer repassar alguma coisa? É só falar que... Não, na hora que os exemplos clareia mais um pouco. Eu falei no começo, né? Que a solos é uma matéria difícil. Nós teríamos nessa parte de hoje, passando para 4.2, um período bem difícil de cálculo e coisas da matéria, assim. E a 4.3 já seria mais tranquilo, mas essa realmente, eu concordo, ela não é uma matéria fácil, tá? Então, vamos a mais um exemplo para melhorar essa ideia. Então, ele dá ali, olha só, o que ele está me dando? Vamos ler ali para ver, vamos entender o que esse maluco está querendo para cima da gente. Em um bloco composto por rocha e solo, calma aí, bloco por rocha e solo, é possível? Claro. Claro, e a gente viu isso, não viu? Nos nossos exemplos, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha só, esse cara tem cara de rocha e solo. Legal. Quem mais? Esse cara aqui tem toda a cara de rocha e solo. E é um talude natural ainda. Tá? Então, rocha e solo. Então, o exemplo do maluco tem rocha e solo. Tá aqui. Vamos ver o que esse cara quer pra gente. Com bastante calma. Que se encontra instável. Ele está falando para mim, ele está instável. Nossos coeficientes de segurança, opa, ele falou isso. Eu não vou fazer mais esse negócio, não. Eu vou olhar o meu coeficiente de segurança aqui. Deixa eu ver como é que é. Vamos apagar essa lambança aqui. Menor que 1, instável. Se ele é igual, está no equilíbrio limite. Maior, está estável. Opa, então eu sei que o meu fator de segurança está aqui. No que isso vai me ajudar? Não sei. Mas é uma informação que ele me deu de graça. Então, eu não posso desperdiçar. Então, ele está instável. Legal. Então, tá. E aí, nós temos, ele ainda me dá duas condições. Condição 1, condição 2. Olha lá. Condição 1, sem água. E com uma trinca existente entre o maciço e o bloco. Aqui está maciço e bloco. Como assim, trinca entre maciço e bloco? Pessoal, imagina que isso aqui é o maciço, toda aquela área rochosa. E daí, puf, deu uma trinca. Preparando um bloco para descer. Vamos ver se a gente tem alguma imagem assim que nos favoreça. Vamos ver nesse aqui. Não, esse aqui não está trazendo nada aqui. Eu acho que vamos tentar no natural, que dá para a gente tentar imaginar. Aqui, ó. Ó. Este cara aqui para cima é o meu maciço. Tá vendo? Ele está íntegro, não tá? E aqui ele trincou. Assim como ele trincou do lado de cá, né? Mas aqui ele já trincou e já avacalhou, já deslizou o material. Então não me interessa. Eu vou analisar este daqui. Ele vai cair ou não? Qual que é a situação desse cara? Ó, ele fecha aqui em cima. Ó, tá com cara de instável. Tá parecido com o problema que eu tenho lá. E tem a trinca? Tem a trinca. E aí, o que vai acontecer? Eu tô com duas condições. Ela sem água e saturada, com bastante água. Por quê? Vamos analisar? Pensando lá naquela figura, aqui, qual condição que nós temos? 1 ou 2? Opa! Lá, aqui. Então, qual condição que nós temos aqui? 1 ou 2? Nós temos a condição 2 ou a 1. Nós vamos ter a 1, que é a que está se mostrando. Olha como é que está bonito o céu aqui, azulzinho. Quando chove, molhou, saturou, eu posso ter a 2. Entenderam qual que é a linha de raciocínio que o cara está querendo? Então, ou seja, ele te dá esse cenário aqui, mostra este bloco aqui, mostrou o bloco,
falou, ó, tá caindo esse negócio, tá com problema, eu preciso que você resolva isso para mim. E você vai ter que calcular. Ele está pegando ali, ele pega num ponto aqui, ó, pega ali e foge, ó, a linha. Tá. E você vai ter que fazer assim, aí, agora consegui, sem que ele fugisse. Ó, você vai ter que calcular este cara. E eu quero saber ele em duas situações. Eu quero saber se ele vem para baixo ou não, se ele cai ou não. Então, se eu pegar e cortar este cara aqui embaixo, fizer um corte, este, né? Aqui eu teria meu Z de profundidade, certo? Aqui embaixo eu teria aquela condição do meu atrito, né? A minha variável N, atritando aqui embaixo para manter esse cara aqui. E essa aqui seria o que estaria descendo aqui, não nesse plano superficial, mas nesse plano aqui, ó, aqui embaixo, tá? Então, e aí eu tenho duas condições, com água e sem água. Claro, isso é muito fácil de entender, com água e sem água. Aqui, o tempo está seco, como está lá na imagem, e choveu. Ao chover, eu passo a ter a condição saturada. Então, é isso que ele quer. Ele quer saber como é que está o negócio lá. Está estável ou está instável? Cai ou não cai aquele barranco lá? Ah, não sei, tem que analisar. Olha, eu acho que do jeito que ele está lá, ele está instável, mas ele não vai cair. Ah, beleza. Mas se chover, aí complicou. Então, é isso que ele está fazendo a análise no exercício, é essa. Então, assim, é a aplicação de fórmula, é a aplicação de fórmula que a gente vai ter. Mas então a gente precisa primeiro, pessoal, entender o que a gente vai fazer. Porque se a gente vai ficar eu tô calculando, tô fazendo aqui, mas não sei o que eu tô fazendo. Eu acertei porque eu fiz aqui. Pô, não é matemática que nos interessa, né? É entender a condição física. Ok, ele me dá os dados. Ele me deu densidade, peso específico, me deu o tipo de solo, a coesão, o ângulo de atrito do solo, me deu a inclinação e ele me deu a área. A área de forma indireta, né? E aqui ele usou a fórmula tradicional. Primeiro ele pegou o fator de segurança. Ele falou que é instável. Mas ele afirmou, ó, se encontra instável. Ó, se encontra instável. Ele está dizendo que está instável. Né? Então, ele vai lá e calcula. Aqui foi 60 por 25, substituindo na fórmula, ó, direta, só pela relação dos dois ângulos, você chega no fator. Então, eu cheguei neste fator de segurança. Tá? Então, agora, ao considerarmos a trinca existente em um bloco e o modelo maciço preenchido com água saturada, utilizando os métodos de Kuhlmann, que é este método aqui, né? Na determinação dos fatores por meio da expressão. Repare que ele fala que ele está instável, mas ele não falou se era na condição sem água ou saturado, porque na condição sem água, ele está bem estável, está com 3,7. Agora, na condição com água, que é o que me interessa descobrir. Sem água está aqui. Quando ele me dá sem água, eu vou calcular direto aqui, ó. Jogo na tangente, relaciono as tangentes tangente de atrito do solo com tangente da inclinação. Acabou. Agora, quando eu tenho água, eu já tenho que usar esta correlação aqui. E vale lembrar, pessoal, que também não é tão longe da casinha, né? Porque se a gente pegar, ele me dá ali seno e cosseno. A gente sabe muito bem que seno e cosseno é uma propriedade de tangente, ok? Então, beleza. Então, vamos calcular. Primeiro, ele calcula o P. O P, 1,5 por 1 por 45 deu este valor, 67,5. Calma lá, da onde que saiu essa maluquice, professor, que eu não entendi? Saiu daqui, ó. Né? 1,5 por 1 por 45. Então, ele está dizendo que a minha área está correlacionada com esses valores. Ok?
Está correlacionado com aqueles valores ali. Então, ele tem como calcular o P. Calculou o P. O U, em função da água presente. Aquele 10 da água, que a gente sabe, o 1 e o 1,5 aqui, e o cosseno ao quadrado de 25. Tá? Agora, eu tenho que calcular o V. Mesma coisa, aplico V. Calculei U, calculei V, e agora eu vou fazer a substituição e vou trabalhar considerando a minha coesão zero. Ao fazer a substituição e calcular, eu chego num valor de 2,3. Então, note que a presença de água na trinca piorou a condição. É verdade que piorou. Como assim piorou? 3,7 sem água. Com água, 2,93. Piorou a condição de estabilidade, mas não afetou a condição de estabilidade. Por quê? Se ele tivesse pronto para colapsar no limite ele teria que ter dado um fator de segurança 1. Se ele tivesse pronto para colapsar, esse fator de segurança teria que ser menor que 1. Então, eu não posso afirmar que ele está instável, ele está estável, né? Como assim? Olha só os fatores. Isso com água, e eu tenho aquele outro fator lá, sem água. Aí eu venho na tabela. Olha o que diz a tabela. A tabela reza isso. 1,5, condição, né, acima de 1, condição estável. E ele diz aqui, quanto maior for o FS, menores serão as possibilidades do talude sofrer ruptura. Que é o que me interessa, que eu estou calculando, é justamente isso, verificando qual a possibilidade de ocorrer uma ruptura no meu maciço, tá? Então, assim, quando você tem ele sem água, é aqui, ó, é direto. Foi dado os dois ângulos? Foi. Foi dado os dois ângulos, ó, tá? Deu os dois ângulos. Atrito do solo e inclinação. Geralmente é dado. E é seco. Jogou aqui, já era. Agora, tem água? Tem que cair nessa aqui. Primeiro tem que calcular o U, depois o V, para daí poder utilizar as fórmulas. E aí ele chegou neste coeficiente. E aí você tem aquelas 3 condições de fator de segurança para avaliar. Ok? Bom, pessoal, desta forma, a gente finaliza a aula 4.2, que a gente começou na aula passada, para ganhar um pouquinho de tempo, e isso vai nos ajudar, né? E nós finalizamos assim a 4.2, ok? Que começamos a aula passada, finalizamos ela hoje. E aí a gente vai iniciar, desculpe, a 4.1, daí a gente vai iniciar a 4.2. Dúvidas, perguntas, os exercícios, como é que foram? Conseguiram entender, acompanhar o raciocínio? Professor, Oi, Paulo. nesse último exercício que você passou de exemplo, eu não consegui identificar aquele CA lá, como eu entrei um pouquinho depois, aí eu meio que perdi aqui. Eu estava no seu raciocínio, eu só não consegui identificar esse CA na fórmula. Esse? Isso. Certo. Tá, então vamos lá. Vamos lá. Ó, C tá aqui, da coesão. C tá aqui. O C de coesão? Isso. E esse aqui, ó. É coesão e a área, né? Exatamente. Ah, tá. Beleza. Eu vou ser bem sincero, tá? A gente faz isso por amizade. Porque onde o maluco colocou os valores aqui de 1,5 por 1, ele quis dizer o que é essa área por essa área aqui, né? Ficou bem tosco, né? Concorda comigo? Porque parece que esse metro aí é a altura, né? Ó, então, ó, é essa área aqui que ele tinha que representar, que é essa área que está atritando. É essa área que vai ter aquela componente e os componentes de força contrária, né? Então, é essa área.
Então, aí ele projetou aqui. Mas custava ele ter feito assim, ó. Custava ele ter feito assim e cercado aqui, ó. Né? Para marcar bem essa área, que na verdade é equivalente a essa aqui. Não. Mas ele fez uma coisa meio... Da forma que ele representou aí, parece que a altura que é 1 metro. Aqui, né? Tô dando a entender que é isso. Mas não é. É aqui, ó, tá? Ó, é isso aqui, ó. Porque pensa na lógica. Nós estamos pensando no quê? Se esse cara vai descer ou não, não é isso? A gente não está comparando... Vamos voltar lá no taludão aqui, ó. Ó, a gente está pegando... Ó, a trinca aqui, ó. E a gente está pegando este cara aqui, ó. Este cara, e calculando para ver se ele vai descer ou não. Aí a gente não está... É óbvio que ele não vai descer nesse plano. É o plano inferior, né? Aquele plano de baixo. Então, a área que ele está dando é essa, a área aqui, mas é a área referência à área de baixo. Alguém ia perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Era eu. Você está dando um exemplo do solo saturado, mas com a água parada, né? Não. O saturado ali é assim. Ele encheu de água ali, como ele deu o exemplo, né? Ó, isso aqui seria isso aqui, ó. Esse maciço aqui, ó. Mas eu falo, tipo, se a água ficar correndo aí nessas fissuras aí, isso vai acelerar o processo de você vai ter o carreamento, aí você vai provocar a corrida, vai descer mais rápido o material, sim, vai acelerar. Mas é que ele quis dar uma situação de parâmetro, porque eu não... se a gente entrar nessa seara que você colocou, Marcelo, está correto? Sim, está correto. Mas daí nós entraríamos... nós seríamos obrigados a considerar no cálculo forças dinâmicas. E nós não temos... Daí nós não podemos considerar forças dinâmicas. Porque daí o cálculo se tornaria muito mais complexo. Então, nem se usa para parte de solos, esse tipo de raciocínio de cálculo de forças dinâmicas, né? Então, é feito o quê? É feito, mais ou menos, você imagina que ele está saturado, que ele está ali na condição parada, sem ter este movimento de descida de água. Porque a descida da água causa o quê? Atrito. Ela causaria atrito e eu teria força de atrito. Não só não só a água afetando a coesão. Mais alguma dúvida, pessoal? Pode perguntar, fica à vontade. Não, tá bacana. Beleza. Então, vamos fazer 5 minutos de intervalo, como a gente sempre faz de praxe, né? E em 5 minutos a gente retorna. E daí vamos pegar a 4.2. E tem coisa pesada na 4.2, tá? Não é moleza. Já vou avisando. Beleza, pessoal?